Oi pessoal, vamos dar uma olhadinha então nos programas que fazem ajuste de função. As funções que fazem ajuste de função foram colocadas na biblioteca ajuste.py e ela está aqui. São várias funções que fazem ajuste de reta, polinômio, potência e exponencial, conforme a gente viu na nossa aula teórica de ajuste de funções, né? E os exemplos estão aqui dentro do teste em ajuste de funções, um exemplo para cada um dos tipos que a gente viu, né? Então, primeiro vamos dar uma olhadinha no exemplo da reta. Para fazer o ajuste de uma reta aos dados, eu fiz o seguinte, eu peguei e criei dados aleatoriamente. Você não precisa fazer isso, você pode pegar os dados como você quiser, mas criei esses dados aleatoriamente fazendo assim. Então eu vou criar 20 pontos aleatórios, entre 0 e 1, a coordenada x é entre 0 e 1. Desses pontos eu escolhi uma equação de reta qualquer e coloquei uma espécie de ruído, uma oscilação sobre esses dados, tá? E aí fiz o ajuste da reta. Eu vou fazer o gráfico para você ver os pontos aqui que são criados, tá? Então os pontos são criados seguindo aquela reta que eu mostrei para você ali, né? 3 mais 2x, são esses pontos. Sobre eles, para a gente ter um pouco de graça na brincadeira, eu criei números randômicos no computador, números aleatórios, e criei então essa oscilação que você vê nos pontinhos azuis. Depois eu faço o ajuste propriamente de uma reta nesses dados. Como é que eu faço esse ajuste? Eu chamo a função reta que está dentro da biblioteca ajuste. Tá? Então a função reta dentro da biblioteca ajuste recebe os dados, eu quero que ela imprima passo a passo, já vou mostrar para vocês, e depois ela retorna os coeficientes ajustados. Aí eu faço o gráfico dos pontos e depois o gráfico da reta ajustada, que é essa reta laranja, que como você pode ver é a reta que melhor descreve esses dados. O resto aqui são ajustes, perfumaria do meu código. Vamos dar uma olhada na biblioteca, na função reta dentro da biblioteca ajuste, que faz o ajuste da reta. Então, como eu disse, ela recebe vetores com os pontos e retorna os coeficientes da reta ajustada. Ela vai verificar se os pontos estão de acordo e depois parte para o algoritmo numérico, que é calcular aquelas várias somatórias conforme a gente viu na aula teórica, né? Essas somatórias aqui. Então a gente viu que para calcular os coeficientes eu preciso calcular essas somas, isso está sendo feito aqui no programa. Eu poderia usar uma função do NumPy, que é uma função sum, de soma, né, para fazer essas somatórias, mas eu quis deixar explícito assim como está no código, para você poder entender o processo, tá bom? E também porque como eu vou fazer 4 somatórias no mesmo intervalo, acaba sendo útil deixar tudo dentro do mesmo laço, fica mais interessante, fica rápido também, tá? Então eu inicializo as variáveis com 0 e vou somando cada uma das variáveis ali dentro, o x, x quadrado, y, x vezes y. Depois que eu calculei essas somatórias, eu vou aplicar mesmo a fórmula, calcular esses coeficientes. Repara que o denominador é o mesmo nas duas equações, então eu não preciso calcular duas vezes, calculo apenas uma vez o denominador, e depois eu aplico a fórmula e retorno os valores e imprimo o resultado na tela se o usuário tiver interesse. Está aqui, ó. Então ele dá aqui as somatórias, né? Dá os valores das somatórias para eu conferir o valor da reta ajustada com os coeficientes. Lembra que quando eu criei a reta, ela tinha coeficientes, eu quis colocar coeficientes 3 e 2. Os valores ajustados não foram exatamente 3 e 2 porque há ruído nos dados, né? Mas foram bem próximos de 2, tanto que a reta descreve bem os dados que a gente tem aqui. Ok? Esse é o programa para fazer o ajuste de reta. Agora, assim como a gente pode fazer o ajuste de retas, a gente também pode fazer ajuste de polinômios, né? Então tem um exemplo também aqui fazendo o ajuste de um polinômio ao invés de uma reta. O exemplo é quase igual ao da reta. Eu vou criar dados aleatoriamente, só que ao invés de ser uma equação de reta, eu coloquei um polinômio de terceiro grau, fatorado, como eu expliquei na aula teórica. Coloquei um ruído aqui também, aí eu chamo a função polinômio que vai fazer o ajuste e retornar os coeficientes. Como o polinômio pode ter muitos coeficientes, eu não sei quantos, ao invés de retornar explicitamente os coeficientes, a 0 e a 1, como na reta, eu retorno colocando eles num vetor, tá? Quando eu vou fazer o ajuste do polinômio, eu preciso dizer o grau que eu quero ajustar. Como eu escolhi um polinômio de grau 3, eu digo para ele, ó, ajuste o polinômio de grau 3.
Bom, posso fazer o gráfico aqui dos polinômios antes de explicar a biblioteca, a função dentro da biblioteca para vocês. E a gente tem isso daqui, ó, um polinômio típico de grau 3, né? Com essa cara que ele tem aqui, né? Tá? Então, vários pontos, uma oscilação, e aqui o ajuste que ele encontrou muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, se você quiser comparar, tem os coeficientes ajustados com os coeficientes que eu coloquei no polinômio. De novo, não são exatamente iguais, mas são semelhantes, tá? De fato, a gente vê pela curva que ficou bom, né? A função polinômio ela é muito parecida com a função reta, até poderia ser a mesma, só que a função reta é mais otimizada, porque não precisa montar aquela matriz que a gente viu, né? Porque a função polinômio, a gente vai precisar montar aquela matriz, essa daqui, né? Calculando vários somatórios diferentes. E depois resolver o sistema linear com alguma técnica de resolução de sistemas lineares. Para reta não há necessidade, então por isso eu quis fazer uma função separada. Mas você pode até testar. Se você passar para a função polinômio, quiser ajustar uma reta usando a função polinômio com g igual a 2, vai dar certo. Ou seja, um polinômio, desculpa, com g igual a 1, né? Vai dar certo. Um polinômio de grau 1 é uma reta. Ele vai fazer o ajuste, vai funcionar, tá? Só que, como eu disse, como ele vai resolver um sistema linear e tal, ele não vai ser tão eficiente. Mas, em princípio, funciona igual. Recebe os dados, o grau do polinômio e vai retornar os coeficientes aqui. Depois de algumas verificações numéricas, vai calcular os somatórios que eu preciso. E aqui, então, no cálculo dos somatórios, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um vetor para guardar as somas de x, x quadrado, x ao cubo, e outro vetor para guardar as somas de y vezes x, que são esses caras aqui. Eu não vou montar a matriz ainda, eu vou primeiro calcular essas somas. Então eu criei dois vetores com os tamanhos apropriados, aqui você pode depois conferir. E para fazer as somas eu vou fazer de uma maneira mais espertinha. Eu vou criar uma variável x na n, que começa com o valor 1, e vou calculando a cada passo, né, a soma das potências. E vou fazendo as potências no final de cada passo. Então eu faço um laço para passar pelos dados, porque eu preciso passar por cada ponto. Primeiro, eu vou somando no meu próprio vetor sx os valores com aqueles pontos elevado a 0, que é a variável valendo 1. Depois eu somo em cima daqueles valores a variável x na 1, depois x a 2, x a 3, eu vou fazendo isso de uma maneira que com dois laços eu consigo fazer todas as somatórias. Seria bom você dar uma desenrolada nesse laço aqui, imprimir passo a passo para entender como é que isso está sendo feito. A estrutura é essa que eu lhe expliquei. Dois vetores, onde cada casa representa uma potência, e eu vou somando a cada passo dos dados ali, todas essas potências nesse vetor, tá? Então dá uma verificada ali, vê se você entendeu direitinho o que está sendo feito. Depois que eu tenho essas somatórias, aí eu vou montar a matriz, essa matriz aqui que eu preciso, aí sim. Então eu vou criar as duas matrizes e vou colocar em cada posição o vetor correspondente. Então na matriz A, se você reparar aqui, como a gente viu na aula teórica, a cada posição I e J corresponde uma potência. Aí é possível fazer uma formulinha correspondendo, né? A potência à posição I e J. A fórmula é essa, ó, a posição I e J corresponde à potência I mais J no vetor SX lá. E depois o BI corresponde ao próprio vetor SXY, conforme a gente for montando, tá? Aqui também você pode dar uma desenrolada no laço, colocando uns prints para imprimir e ver o que está sendo colocado em cada posição. É só questão de corresponder, casa com potência e ver onde é que está certinho. Depois disso, se o usuário pedir, eu posso mostrar a matriz aumentada, como está colocado aqui, ó. A matriz aumentada está impressa aqui, né, para ele conferir a matriz aumentada se ele quiser. Não é preciso retornar isso para o usuário, tá? Aí eu aproveito, eu tenho um sistema linear para resolver, né? Esse sistema aqui. Eu poderia usar uma implementação nossa, do nosso curso, para resolver o sistema linear. Mas eu quis resolver usando o NumPy, para você ver que o NumPy tem também várias funções numéricas, né? Esse é o papel dele, né? Numeric Python, tá? Ele tem uma biblioteca chamada LinAlg, que é uma biblioteca de álgebra linear. Dentro dessa biblioteca de álgebra linear, ele tem várias funções de álgebra linear e especificamente uma função que resolve um sistema linear, claro.
Então a gente pode passar essas matrizes para essa biblioteca para resolver. É claro, eu estou fazendo isso aqui porque resolver o sistema linear não é o essencial desse algoritmo, né? Então a gente pode usar esse pacote. Se eu tivesse ele pedido para desenvolver uma biblioteca para resolver sistemas lineares, você precisaria criar essa biblioteca, foi o que a gente fez antes, tá? E está aqui o ajuste. Agora a gente tem dois ajustes no caso da linearização, que é quando a gente vai resolver, né, lei de potência ou lei exponencial, conforme a gente viu na aula teórica também, tá? Então eu criei duas funções, também muito parecidas com o que a gente já tinha antes. Eu crio dados aleatórios, só que agora primeiro seguindo uma lei de potência com certo ruído, e faço o ajuste chamando a biblioteca de potência. Deixa eu mostrar o resultado. Você pode ver, a gente tem uma lei de potência aqui, né? Ó, não é exatamente uma reta, ela tem uma certa curvatura, tá? Uma lei de potência. E foi feito o ajuste, né? A lei de potência seria x vezes 0,7. A biblioteca potência vai receber os dados e vai retornar os coeficientes da lei de potência conforme a gente definiu na aula teórica também. Então vai fazer o quê? Para fazer a conta, vai primeiro linearizar, né? Vai linearizar, vai chamar, né? A lei de potência, a gente precisa calcular o log do x e o log do y para linearizar, para ter uma equação de reta, né? Então ele faz isso. Depois chama a própria função de reta da biblioteca, porque vai fazer um ajuste de reta. Retorna os coeficientes, mas lembrando que o vetor, o coeficiente do termo linear, ele não é o próprio termo da potência, né? Mas o ln dele. Então vai calcular o termo da potência direitinho pela exponencial. Se quiser, imprime aqui na tela e retorna os valores ajustados para daí a gente fazer o gráfico direitinho, tanto dos dados quanto dos valores ajustados, tá? Aqui, ó, os coeficientes, ele pode imprimir para a gente a lei de potência que foi ajustada, as tabelas com os passos intermediários, tudo. Ó. Repara que a lei de potência que a gente usou era 3 vezes x elevado a 0,7. Tá? 3 vezes x elevado a 0,7. E aqui ele retornou como lei de potência ajustada 2,73 vezes x elevado a 0,9. O que não está longe, né, dos dados, já que a gente colocou ruído nesses dados aqui, né? Então a lei de potência descreve bem. A exponencial é praticamente a mesma coisa, só muda a função que a gente está usando. Ao invés de uma função de lei de potência, eu botei uma exponencial. Aliás, usei os mesmos coeficientes para você poder comparar. Então, ao invés de uma lei de potência, nós temos uma exponencial, né? Ó, isso aqui é uma exponencial, os ruídos, a função ajustada, tudo aqui. E dentro da biblioteca, a função exponencial faz a mesma coisa que a lei de potência, apenas muda que eu não preciso calcular o log do x, porque na exponencial não há necessidade de calcular o log do x, só na lei de potência, tá? De resto, é igual, calcula a reta, retorna, a gente faz o gráfico, etc, tá bom? Só uma palavrinha no gráfico. Para fazer o gráfico da lei de potência e da exponencial, eu preciso calcular vários valores de x. Então o que eu fiz foi criar um vetor com muito mais posições de x do que eu tinha nos dados. Eu tinha 20 pontos, eu criei 200 posições em x para ter impressão de uma linha contínua, né? E depois fiz o gráfico com os valores ajustados, e aí ficou essa linha contínua. Se eu quisesse, eu poderia ter colocado os pontinhos aqui para você ver, ó. Não pedido para ligar os pontos, mas colocado os pontinhos separados. E aí você ia perceber, né, que não é uma linha contínua, tá vendo os pontilhados aqui, ó? São as posições onde eu calculei a lei de potência, né? Mas eu estou pedindo para conectar para uma reta para ficar bonitinho, ok? Então essa é a biblioteca que calcula, né, que faz aí todos os ajustes conforme a gente viu na aula de mínimos quadrados. Um abraço.